A morte rubra há muito tempo devastou o país. Nenhuma pestilência tinha sido tão fatal ou hedionda. O sangue era seu avatar e selo, a vermelhidão e horror do sangue. Houve fortes dores, tonturas súbitas e então profundo sangramento pelos poros, com dissolução. As manchas escarlates sobre o corpo, especialmente no rosto das vítimas, onde a peste desliga a ajuda e a simpatia de seus amigos. E ali estavam todos os nossos atores naquela sala, escutando o que nosso incrível Willis estava pregando. Aquela era a introdução da Máscara da Morte Rubra de Edgar Allan Poe, e fazia perguntas a respeito da obra. E o nosso protagonista, em seu monólogo, xingava a Tabitha, dizendo que sua fantasia número 1 era fazer uma homenagem com outra garota, e que o Jared conseguiu viver o seu sonho. E Jared, também conhecido como o Ricardão, respondia a pergunta, dizendo que eles fizeram uma grande festa, um baile de máscara, respondendo à pergunta de Willis. E a Tabitha dizia em seguida que debaixo da máscara de um dos convidados tinha a morte rubra. E ele pedia uma conclusão, dizendo, então, o que Poe estava nos dizendo? E a ex-vegana respondia que era uma metáfora. A máscara representa a perseguição da sensualidade, como uma tentativa de escapar da inevitável morte. O Duas Caras, porém, contesta, dizendo que Poe odiava metáforas, e que era apenas uma história, sem significado. E o Clooney se sentia bastante frustrado, pois ele era o único que estava sozinho e que não tinha uma gatinha com ele. Agora a Tabitha tá com o Ricardão, fazer o quê? E como numa sala de aula, seu professor perguntava, Clooney, você está entendendo? E ao perguntar sobre a suposta metáfora na história de Poe, Clooney dizia que não estava se sentindo muito bem, estava meio mal. Mas o Willis falava, tá bom, vai lá pegar um pouco de água, a gente continua sem você. E bem, ele continuava com sua aula de interpretação de texto e o Clooney vazava dali. Somente para se encontrar com o empregado do Willis, Clooney entrava e perguntava se não iria ter problemas. Mas o empregado questiona também, e para você, vai? Ele respondia que não sabe muito bem, pois acha que tudo que ele fizer, o Willis já teria escrito, que esse cara é obcecado pelo controle. O empregado responde que sim, e que foi o Willis que escreveu a sua biografia, e que cada entrevista ele fez uma nova versão de suas vidas. Ele fazia tudo isso e praticamente não haviam consequências. Clooney então pergunta, você esteve todos esses anos com ele? Você deve saber a real história. O empregado confirma, dizendo que sim, ele havia contado. Ele contava que seus pais eram evangelistas viajantes, armavam tendas em qualquer lugar que conseguissem uma grana, curando quem precisasse da ajuda deles. Seu pai havia o ensinado a entrar em contato com o espírito. Quando tinha 6, já falavam em línguas. Aos 8, estava segurando as mãos e curando os doentes, enquanto seu pai chamava a ira de Deus contra as vadias e fornicadoras, com particular referência aos homossexuais. Mas um dia, ele flagrou seu pai tendo relações com um transexual enquanto sua mãe gravava tudo. Que delícia! E após este fato, ele se virou e fugiu de sua família, e de Deus também. Passou anos na rua vendendo a bunda por drogas e bebidas, mas foi salvo por seu talento em contar histórias. E o Clooney ficava, caraca, meu irmão! No entanto, ele constantemente escondia esse passado. E na comunidade onde Willis crescia, haviam grandes traficantes de drogas, e um dos mais velhos havia arrumado encrenca com Willis desde que ele era um garoto. E o mesmo um dia esfaqueou o cara e pegou sua mala cheia de drogas. Mas antes que o empregado pudesse prosseguir, ele viu uma coisa inacreditável. Simplesmente um crosser pegando uma vaca por trás. Só que aí os caras tiravam sarro, né? Falando, nossa, o que o Willis havia escrito não era verdade. Mas enquanto continuavam, eles viam um cara ali na frente. E do nada esse cara pulava na frente do carro e atingia o vidro com tudo. Eles então saíam para socorrer o cara. Clooney tentava contato com o homem, mas este se virava, revelando uma erupção cutânea em seu rosto, sorrindo, mesmo estando todo ferrado e falando coisas obscenas. Mas ele não estava sozinho, então os dois entravam na van para vazarem dali o quanto antes. Mesmo apavorados, eles conseguiam escapar. Eles finalmente chegam na cidade, mas ela estava mergulhada em caos.
Clooney entrava em pânico, dizendo que poderia ser o governo fazendo experimentos, tipo uma guerra biológica. Mas eles eram obrigados a parar por um homem que apontava uma espingarda para eles. O Clooney falava: pisa fundo, passa por cima dele. Mas por sorte ele não era um Crossed, era só um cara que queria carona. O homem afirmava que ele não tinha a cruz, que era o sinal que as pessoas estavam loucas. Clooney perguntava se era uma coisa religiosa, mas o homem respondia: vocês não estavam assistindo TV? E quando o homem estava dentro do carro, ele decide ligar o rádio. Ao fazer isso, se era relatado várias infestações em todos os lugares, em cada centro urbano. Em seguida, veio-se a confirmação da própria Casa Branca que o vírus está se espalhando pelo mundo. O homem relata que tudo isso começou com um trem cheio de passageiros infectados. Ele conta que esses lunáticos saíram da estação feito loucos, desde devorando pessoas até violando-as. E então eles eram interceptados por um Crossed pilotando um carro. O Crossed era atingido de raspão e não morria. Então ele aproveitava e jogava seu próprio sangue no homem, assim o infectando. O que é muito estranho, porque o sangue a essa velocidade e a essa distância era para ter sido levada pelo vento, assim não o atingindo ou atingindo no máximo o próprio carro. Mas né, a gente ignora, simples assim. O cara ficava: ah não, agora ferrou. Ele dizia que era como se estivesse queimando por dentro, como se tivesse bebido produtos de limpeza. E o Clooney forçava o empregado a parar. Já era, não dava nem 10 segundos, o velho já estava transformado. Os dois saíam e eram forçados a trancar o carro com o velho dentro. Mas eles esqueciam de fechar o vidro e o velho cuspia no empregado. Ele tentava limpar, né, achando que ia fazer alguma coisa. E olha que bacana, o velho conseguia sair. E do nada brotava um monte de Crossed. Só que aí a ajuda chegou porque o velho era morto. Era policial, juntamente com a sua sobrinha. Ela reconhecia os dois como sendo de Samarcand, e seu conselho era que eles voltassem para lá, pois era um lugar seguro. Clooney perguntava se ela poderia ir com eles, mas ela dizia que mais tarde, porque ela precisava fazer algo primeiro. E sua sobrinha falava: tia Lorna, as pessoas doentes estão vindo. O Clooney agradecia e ambos retomavam seus caminhos, e passavam por cima de vários Crosseds. Mas naquele momento ele decidia revelar algo a Clooney. A viagem até a cidade foi tudo ideia do Willis, porque ele queria que o Clooney ficasse fora de seu caminho. Ele responde que o motivo seria uma surpresa quando ele voltasse. Ele não sabia os detalhes, mas sabe que envolve drogas e um monte de tinta vermelha. Mas Clooney perguntava: por que eu? Que o empregado responde: ah, você não sabe? Você é o projeto especial dele. Mas de repente ele sentia fortes queimações. E ele se perguntava: droga, mesmo tendo limpado, será que minha pele absorveu? Então eles paravam em uma ponte. Porém, ele se distraía, pensando: e se eu cortar o meu braço? E ele não via para onde que ele estava indo e se desviava do caminho. Clooney caía, mas então, se levantando, ele perguntava se Nathan estava bem. Mas ele já estava transformado. Aí começava uma perseguição, né? Mas por sorte eles já estavam em Samarcand. Clooney abria uma das portas, atraindo-o. Clooney deixou alguns sinais para que ele entrasse dentro do açougue. A armadilha funciona e ele o trancava ali dentro. Clooney então seguia para a porta principal. Mas ele ouvia alguns barulhos estranhos vindo de uma sala. E o que ele via não era algo muito legal. Era uma orgia. E o Clooney era corneado pela 4ª vez. E o provocando, ele perguntava: e aí, o que você vai fazer? Vai me espancar ou se juntar a mim? E dizia que ali não tinha regras, e ele podia escolher o que ele quiser. Então ele pensava o que o Clooney faria: plano A, plano B ou plano C? A resposta era nenhuma delas, pois ele faria o que ele quiser. E ele escolhia ferrar todo mundo. Fim do nosso 3º capítulo.